Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, né? Mais uma característica, né? Mais uma revisão, na verdade, né? Que vocês já viram esse conteúdo. E aí, nós vamos observar agora como é que se deu esse renascimento em alguns países, né? O título aqui eu coloquei o Renascimento e a formação da mentalidade nacional, mas a gente vai observar características afins mesmo, né? Na aula passada nós falamos do que foi o Renascimento, de algumas características importantes, né? Por que o Renascimento na Itália, né? Porque ao surgimento do Renascimento no norte e no centro da Itália, que eram ainda áreas mais urbanizadas de toda a Europa, né? Aqui, só para que vocês relembrem a definição do Renascimento, que é um movimento cultural e artístico que se baseou na recuperação aí da cultura da Grécia e da romanas, de Roma antiga, ou seja, essa recuperação é na questão da arte, da literatura, das línguas, né? Isso tudo a gente já observou quando nós falamos no início do Renascimento. É só para que vocês não esqueçam o porquê, né? Desse título, né? Do porquê do renascimento em si. Né? No princípio aí do século XVI, a Europa ela ainda se encontrava envolvida nas formas do gótico final e de resto, né, mais convenientes ao espírito aí racionalista que prevalecia. Henrique VIII na Inglaterra e Francisco I na França e Carlos V na Espanha. Todos esses declaravam a sua pretensão ao título de imperadores, né, do Sacro Império Romano Germânico. Né? Mas, para além disso, também havia aí a crise religiosa aí no seio da Igreja Católica, que conduzia aí uma reforma luterana. Não favoreceu aí essa importação do classicismo. Foi, portanto, né, muito timidamente que alguns modelos e conceitos foram filtrados e adaptados a cada situação política e cultural. Né? Países europeus eles foram afetados. Um exemplo desse país foi Flandres, né? Que o renascimento flamenco ele esteve basicamente ligado ao desenvolvimento das artes plásticas, que em sua maioria, né, suas maiores preocupações eram a pesquisa de materiais de pintura e o esforço aí da representação mais natural desses objetos. O primeiro grande pintor flamengo foi Robert Campin. Aqui foi uma das suas obras e ali é uma imagem dele. Já na França, o movimento renascentista francês alcançou aí um elevado nível de elaboração em várias áreas das artes e da cultura. Os que mais se destacaram foram Francisco I e sua irmã poetisa, Margarida de Navarra, e na monarquia francesa teve grandes nomes na arquitetura, como Pierre Lecoudon e Philippe Delaunay, onde eles construíram palácios, dando aí uma definição de estilo arquitetônico francês. Na Inglaterra, né, o renascimento inglês se dá depois do italiano Flamengo, que se tornar aí realmente sólido a partir de 1485. Já na parte humanista, grandes nomes tiveram destaque como Thomas More, que era autor do célebre Utopia, que se destaca pela erudição e o poder da criatividade aí no campo do pensamento, né? Já no campo do pensamento, Francis Bacon ele contribuiu com várias obras. Na literatura eles se destacaram os poetas Thomas e no teatro elisabetano, que reuniu aí grandes dramaturgos como Marlon, Johnson e Shakespeare também. Na Alemanha, né, deu-se o Renascimento entre o século XV e o século XVI.
E a vida burguesa das cidades estava em grande desenvolvimento, como casas bancárias, feiras, comerciantes e artistas. A cultura ela teve grande diversidade de várias escolas e tendências artísticas, todas ligadas aí à cidade e também à sua origem. Duchamp, ele foi um grande grafurista, né, que uniu aí a solidez do gótico alemão e o cromatismo e o sentido da geometria, da harmonia e a profundidade da pintura. Suas obras mais notáveis seriam a Adoração dos Reis Magos, a Natividade de Adão e Eva, os Quatro Apóstolos e a Santíssima Trindade. Já na Espanha, né, o humanismo espanhol ele teria seu início marcado pela Universidade de Alcalá de Hermanes, o qual constituíram um centro de estudo das culturas clássicas orientais dedicado a estudos de textos bíblicos. E seus três primeiros maiores escritores místicos da modernidade foram Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Inácio de Loyola, ele foi o precursor, ele foi que iniciou aí no contexto espanhol, né, para a recuperação aí do cristianismo que estava tendo o avanço do protestantismo. Ele vai vir, né, para algumas áreas que ele vai catequizar. E na arquitetura espanhola, assinada pela presença do estilo Mudéjar, né? Só para a gente observar uma localização espacial e temporal, né? Eu logo iniciei com o Renascimento italiano. Daqui a pouco a gente vai observar. Por quê? Porque essa localização se inicia na Itália entre o século XV e o século XVI. E a partir da Itália que se expandiu-se pelo resto da Europa, né? E por que na Itália, quando eu iniciei? Porque lá tinha condições favoráveis, né? A Itália ela estava dividida em vários estados e alguns deles eram muitos ricos. Alguns desses estados, eles rivalizavam entre si. Havia muitos mecenas, muitos homens ricos que ajudavam os artistas. Também havia abundância de vestígios romanos e gregos, que serviam aí de modelos, né, para os artistas. Também um outro ponto importante a se observar no Renascimento foi também Portugal. Por quê? Porque a introdução dos primeiros elementos da cultura renascentista coincide com o optiminismo das conquistas mais promissoras de expansão atlântica aí no século XV, né? A base era o estilo mourisco, que correspondia ao Mudéjar castanho, e manuelino caracterizou-se pela profusão decorativa e pelo arroxo flamejante das suas concepções. Mas um dos maiores poetas da língua portuguesa e escritor de todos os tempos foi Luís Vaz de Camões, né? E o Polístelos de São Vicente pode assim ser compreendido como uma versão visual da epopeia camoniana. Aqui são observados como foi colocado, né, o Renascimento em Portugal. Aqui é um claustro do Convento do Cristo em Tomar. Então, a própria arquitetura, né, a questão bem fundamentalizada. Também aqui é o claustro da Sé de Viseu. Então, a observação da forma da arquitetura, da forma como era constituído os lugares, né? A Igreja da Misericórdia, em Guimarães, e a Igreja dos Crilos, em Porto. Todo, claro que em Portugal, né? Então, observar a arquitetura que ele colocava sempre essa arquitetura
de uma forma muito parecida, né? Com os mesmos elementos. Por quê? Porque em Portugal nasce aí o estilo manuelino. Manuelino, embora ele seja visto arquitetonicamente como um variante do gótico e apresentar aí originalidades, em particular nos motivos decorativos, há também elementos relacionados com atividades marítimas, como as amarras, boias de redes, conchas e corais. E elementos também de caráter vegetalistas, né, e naturalista. Por exemplo, os troncos, apondadas, alcachofras, e símbolos também reais e nacionais, como a esfera armilar, a cruz da Ordem de Cristo e o escudo das quinas. Então, tudo isso ele preservava. Então, esse estilo ele ficou característico, né, como estilo próprio, estilo manuelino, porque ele vai mesclar, ele vai fazer uma variante desse estilo gótico, que prevalecia em alguns lugares na arquitetura que a gente fala de igrejas. Aqui é para que vocês observem direitinho, isso aí somente é a janela do convento Cristo em Tomar. Então, há uma cruz, a presença da cruz. Depois vocês vão observar essa esfera armilar, elementos heráldicos, elementos naturalistas, algas, conchas, folhas e cordas simples entrelaçadas, ou seja, nós, né? A questão dos nós também. A Torre de Belém. E outros artistas também que também se destacaram no Renascimento e na Europa, né? Como Hans Robben, que ele nasceu em Habsburgo, e desde muito ele estudou pintura com o pai também. E ele foi reconhecido artista tanto dentro, né, como também notável em seus retratos. Em 1518, durante uma viagem à Itália, as obras dos pintores do Renascimento italiano, Andrea Maggi e Leonardo da Vinci, né, houve-se um impacto destes e de outros artistas sobre a obra de Rubens. Né? Ele pode observar-se no modelado e na composição renascentista de ser um dos seus primeiros retratos. Erasmus de Roterdã também no Museu do Louvre, em seu famoso Cristo Morto, na Paixão, ambos, né? E todos eles eram realizados entre 1516 a 1526. Em ditas obras se apreciavam uma soltura no desenho e uma riqueza cromática que eram características dessas obras dos mestres do norte e da Itália. Nas suas obras religiosas, Robben uniu estas riquezas de detalhes e cores com dignidade e severidade na caracterização dos próprios temas religiosos. Que Erasmo de Roterdã, ele nasce em Roterdã, na Holanda do Sul, que eram Países Baixos. Ele frequenta o colégio em Paris e continua seus estudos na Universidade de Paris, né, que a princípio é o centro da escolástica. Apesar, né, desse crescimento aí do renascimento da cultura clássica, que chegava da Itália, Erasmo, ele optou por uma vida de acadêmico independente de país, independente de laços acadêmicos, de lealdade religiosa, de tudo que pudesse interferir com a sua liberdade intelectual e sua expressão literária. Aí já vai observar também, né? Outros artistas, muitos trabalhos retratados em cenas de pecado, de tentação, utilizavam figuras simbólicas complexas, originais, imaginativas e também caricaturas, muito dessas quais eram obscuras mesmo no seu tempo. Alguns pintores alemães também especulavam-se que uma obra teria sido uma das fontes de um movimento surrealista do século XX, que teve mestres como Salvador Dalí, também conhecido como o Bost.
Aqui já é um outro pintor, considerado como um dos melhores pintores flamengos do século XVI e membro mais importante da família. Provavelmente ele nasceu em Breda, nos Países Baixos. Houve também a expansão do Renascimento, né, e o gosto francês, porque um dos principais agentes dessa difusão do classicismo foi o desenvolvimento da imprensa, né, criada aí por Gutenberg em 1440 e 1450. A partir de 1468, ele começou aí a reproduzir-se versões latinas do incontornável Tratado de Arquitetura de Vitrúvio, traduzido a partir de 1521 para outras línguas europeias. Né? Em 1537, Sebastião Célio, ele publicou o seu Libre e o primeiro tratado de arquitetura com ilustrações, que eram desenhos e esquemas de arquitetura. Entre muitos artistas e homens eruditos de letras e ciência, ele escolheu em sua corte e conta-se com Leonardo, com Celine e Tiziano. Francisco I, rei da França, ele impulsionou aí essa arquitetura de gosto clássico, como na intervenção de uma escadaria onduosa e uma fachada, né? E se concentrou ali na região do Rio do Louro. Então, aqui a gente vai concluir esse conteúdo, né? Na próxima videoaula, eu vou citar outra característica, que é o renascimento científico. Apesar da gente já nos 2 vídeos anteriores, a gente já ter trazido algum desses elementos, mas para que ficar mais revisado ao máximo, né? Vou fazer a correção agora da atividade, então peguem o livro de vocês, que eu deixei a atividade, só uma atividade, que foi a página 307. Né? Na página 307, a gente vai observar que só tem uma pergunta, né? Traz no livro de vocês, falando sobre a técnica da perspectiva na pintura. Né? O que é essa técnica? Faz a diferença marcante entre a pintura renascentista e a pintura medieval, com o uso de uma técnica de perspectiva. Essa técnica ela se baseava em cálculos geométricos e matemáticos, criando um efeito em que os objetos de uma cena parecem estar em profundidades diferentes, tal como vemos na realidade. No Renascimento, essa técnica ela foi aperfeiçoada e a técnica passou a ser considerada uma atividade intelectual por se aproximar das ciências, uma vez que os pintores eles precisavam ter conhecimentos de matemática e da geometria para executar essas suas obras. Então, foi por meio desse desenvolvimento desses efeitos e sensações que essas representações estatísticas da arte medieval deram lugar às figuras dinâmicas da arte renascentista. Então, observe abaixo, tem uma pintura renascentista com a técnica de perspectiva. Então, só tem uma questão. Quais as características da pintura renascentista e como podemos perceber na obra da Escola de Atenas? Então, gente, ó, há elementos tão básicos, né, que caracterizam esse estilo renascentista, como a técnica de perspectiva, que eu falei nesse instante, a inspiração na estética clássica greco-romana e a representação também aí dos objetos mais próximos da realidade. Que esses objetos, eles transmitindo aí um observador uma sensação de liberdade, de movimento e de naturalidade. Então, aqui a resposta da página 307, né? Bem, somente uma questão, tá certo? Então, a próxima videoaula, como eu já falei, eu vou dar características do Renascimento, só com o Renascimento científico, né? Porque a gente observou, eu até coloquei que seria, que eu ia só falar do Renascimento da Itália, mas eu acabei abordando o Renascimento em outros países, França, Portugal, não foi isso? E Alemanha. Então, na próxima videoaula, a gente vai estudar sobre
o renascimento científico, tá certo? Então, façam as atividades direitinho e qualquer dúvida pode entrar em contato, perguntar, ou pela plataforma mesmo, o Google Classroom, ou pode deixar lá no chat que eu respondo, tá certo? Então, até a próxima videoaula. Estudem!